primeiro ano, vamos trabalhar hoje o setor B, ok? Então esse vídeo vai ser referente ao setor B. E no setor B, como você vai se lembrar, estamos estudando a histologia. O que vem a ser histologia? Estudo dos tecidos. Professor, o que é um tecido mesmo? Lembre-se, tecido não é um agrupamento, não é um juntado celular. Tecido são células juntas, porém organizadas. Então nós dizemos que tecido é um conjunto organizado de células. São células que se unem, que se juntam para realizar uma determinada tarefa, uma determinada função. Como nós já vimos, nós possuímos 4 tipos de tecidos. Então nós temos tecido conjuntivo, tecido epitelial, tecido muscular e tecido nervoso. Perfeito? Esses são os 4 tipos de tecidos presentes no nosso corpo. E claro que eles se subdividem. Nós vimos em aulas anteriores o tecido epitelial, por exemplo. Tanto ele pode ser tecido epitelial de revestimento, formando o tegumento. Se for pelo lado de fora, serosa, pelo lado de dentro, mucosa, como também pode formar glândulas. Então, o tecido epitelial forma as glândulas. Neste vídeo, nós vamos tratar do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é um dos tecidos mais comuns, com uma abundância, com uma quantidade muito grande no nosso corpo. Então, nós temos diversos tipos de tecidos conjuntivos espalhados pelo nosso corpo. Muito bom. Primeiro, como saber que é um tecido conjuntivo? Eu olho para um tipo de tecido. Que característica me permite afirmar que ele é um tecido, por exemplo, conjuntivo? Nós dizemos que a identificação do tecido conjuntivo se dá porque a sua estrutura apresenta substância amorfa e fibras. Essa substância amorfa, essa substância sem uma forma, sem uma estrutura definida, substância amorfa, sem forma, essa substância é característica do tecido conjuntivo. E entre essa substância amorfa existem fibras. Dependendo do tipo de substância amorfa e dependendo do tipo de fibras, nós teremos um tipo específico de tecido conjuntivo. Perfeito? Outra coisa que identifica o tecido, claro, lógico, são as células que compõem esse determinado tecido, já que tecido é um conjunto organizado de células. Então, a célula ícone, a célula referência do tecido é muito importante, são muito importantes. Tecido epitelial, células epiteliais. Tecido muscular, como veremos, as fibras musculares. Tecido nervoso, as células ícones são os neurônios. A célula ícone, a célula referência do tecido conjuntivo, se chama fibroblasto. Professor, por que essa célula é uma referência para o tecido conjuntivo? Porque é o fibroblasto que fabrica a substância amorfa, que é uma das características do tecido conjuntivo. Então ele vai ter substância amorfa e fibras. E células. Conjunto de células, como veremos e citaremos várias células compõem o tecido conjuntivo. Mas a célula destaque, a célula ícone, a célula referência é o fibroblasto. E por que o fibroblasto é tão importante? Ele é importante porque essas células fabricam a substância amorfa, que é uma das características fundamentais do tecido conjuntivo. Além disso, nós temos fibras. As fibras podem ser fibras elásticas, o que dá uma elasticidade maior a esse tipo de tecido, e fibras colágenas. Então, nós teremos 2 tipos de fibras no tecido conjuntivo. Fibras elásticas, que, como o nome diz, garantem para esse tipo de tecido maior elasticidade. E fibras colágenas. Essas fibras colágenas são mais densas, mais rígidas, dão mais dureza, mais resistência ao tecido conjuntivo, que tem, como veremos, inúmeras funções. É o chamado tecido de preenchimento do corpo. O nosso corpo é preenchido
por tecido conjuntivo. Por isso que nós dizemos que ele é um dos tecidos mais abundantes, que mais tem no nosso corpo, é justamente o tecido conjuntivo. Porque ele está presente em praticamente todo o nosso corpo. Nos nossos tendões, revestindo nossos órgãos, preenchendo cavidades, enfim, fazendo esse trabalho de preencher as estruturas do corpo. E ao preencher as estruturas do corpo, leva até essas estruturas, graças à sua grande capilaridade, graças à quantidade grande de vasos sanguíneos, acaba nutrindo, levando sangue, levando a estrutura sanguínea para todas as partes do nosso corpo. Então, o tecido conjuntivo, como veremos, nós vamos ter que fazer talvez 2 vídeos de tecido conjuntivo. Ele é formado por substância amorfa, 2 tipos de fibras, fibras colágenas e fibras elásticas. Essa substância amorfa pode ser mais fluida ou mais densa. Para você ter uma ideia, olha só que interessante. O tecido conjuntivo vai formar os nossos ossos, tecido conjuntivo ósseo. Vai formar nossas cartilagens, tecido conjuntivo cartilaginoso. Vai formar o nosso sangue, tecido conjuntivo sanguíneo. Então você imagina, no caso dos ossos, a substância amorfa é extremamente dura, rígida, cheia de cálcio. Já no caso do sangue, ela é fluida. Ela está na forma de plasma, na forma fluida. Então olha como é diverso, como é diversificado o tecido conjuntivo, que é formado por um conjunto de células, sendo a célula principal o fibroblasto, que é a célula responsável pela fábrica da substância amorfa, e por fibras, que podem ser colágenas, densas, rígidas e podem ser elásticas. Perfeito? Faremos novos vídeos sobre o tecido conjuntivo. Anote tudo, faça um resuminho, veja o vídeo quantas vezes você quiser e depois a gente, em algum momento, tira qualquer dúvida que você possa ter.